Graça e paz, bom dia! Vamos para mais um Café com Deus, é bem melhor? Continuar falando sobre obediência aos pais, ensinamentos do Senhor, filhos jovens abençoados. Então, nada pode se comparar ao amor de Deus. Deixou tudo instruído, alinhado, para que nós soubéssemos cumprir a sua vontade. E hoje a gente vai falar uma parte do capítulo 22 de Provérbios, do 1 até o 16, porque no próximo vídeo nós falaremos sobre os 30 provérbios dos sábios. É incrível. E depois tem mais provérbios de sabedoria, e aí eu quero deixar eles em um vídeo só, para que você consiga acompanhar a plenitude dos ensinamentos do Senhor para a sua vida, para que seja próspero, para que seja sábio. Vamos lá? Então peça perdão dos seus pecados, falhas, imperfeições diante de Deus, para que estejamos limpos para se achegar diante da presença do Rei dos Reis. Graça e paz, bom dia! Vamos lá para aquele momento maravilhoso de primícias do nosso dia ao nosso Criador. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Olha quão maravilhoso é. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A honestidade, a justiça, a verdade, a palavra de sabedoria leva aqueles que nos rodeiam a nos achar pessoas inteligentes, sábias, nos querer bem. Não é assim? Então vamos cultivar aqueles que estão à nossa volta, nossa família, nossos filhos, nossos colegas de trabalho. Seja uma bênção onde quer que você esteja. Não existe diferença no ser humano rico ou pobre, porque foi o Senhor quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Por quê? Porque não age com prudência, não tem sabedoria para pensar antes de agir, é imprudente. A pessoa que teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. É Deus que está falando. A pessoa que teme ao Senhor, ela é humilde, consegue riquezas, vida longa e prestígio, porque conquista tudo honestamente, lentamente, devagar e sempre, sem parar nem desistir, porque a nossa força vem do Senhor. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Os ricos mandam nos pobres. Os ricos mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então seja sábio, se organize as suas finanças, para você não ser escravo de agiota, ser escravo de terceiros, ser escravo de poderosos, ser escravo de criminosos, porque o caminho disso tudo conduz à perturbação, à falta de paz, ao abismo e muitas vezes até à morte. Quem semeia a maldade colhe desgraça. Por isso que muitos falam assim: olha o que você tem plantado, porque você vai colher. E será castigado pelo seu próprio ódio, porque uma ação causa uma reação. Você emite ódio,
vai receber ódio. Você emite maldade, vai receber maldade. Por isso que Deus nos ensinou a amar sem medidas. Amar o próximo, amar aqueles que estão à nossa volta, amar o povo de Deus. Amar e não odiar, não ser cruel, injusto, maldoso, maligno ao falar dessas pessoas, ao falar das pessoas. Quem é bondoso será abençoado pelo nosso Deus, porque reparte a comida que tem com os pobres. Tudo que ele tem, ele divide com as pessoas. Ele semeia, ele planta na vida de terceiros. Ele não é egoísta de querer só para si, é egocentrista, mas ele não consegue passar pela necessidade dos outros de maneira insensível. Porque a fome dói, a necessidade dói, a sede dói. Tá? Mande embora a pessoa orgulhosa que possa existir dentro de você. Acabarão assim os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Porque o que traz tudo isso dentro da nossa casa, para dentro da nossa casa é o orgulho. É a inveja, é a falta de humildade, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de conhecimento da palavra de Deus. Então, se você manda embora o orgulho, vai sair da sua vida desentendimento, discussão e xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Deus é amigo de quem é sincero e sabe falar bem, tem sabedoria. Não passa o dia inteiro falando tolice, palavras torpes. Deus é amigo de pessoas inteligentes, que buscam a sua sabedoria, que não vive com conversa fiada, falando mal de um, mal de outro. Inverdade sobre um, inverdade sobre outros, mentiras. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Então não sou eu que estou dizendo, é Deus. Que Deus atrapalhará os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. A preguiça é tanta, é morto em cima do casco. Ele sempre acha uma desculpa para não trabalhar, para não correr atrás do trabalho. Passa necessidade, passa fome, mas não tem coragem para correr atrás do próprio sustento. O preguiçoso terá com Deus e com as formigas. Não tem coragem para nada. É inútil. Se revista de coragem. Deus nos deu espírito de coragem e não de covardia. Deus abomina a preguiça, a mentira, o orgulho, a falta de amor. Mude a direção da sua vida. O adultério é uma armadilha onde caem pessoas que o Senhor detesta. Adultério físico, adultério virtual. Se passou no seu olho, te fez pecar. Que Deus diz assim: antes que você possa arrancar os teus olhos e entrar sem um membro no reino dos céus, do que perder a salvação. Olhar é pecado. Desejar é pecado. Cobiçar é pecado. Porque esse desejo, essa malignidade, na sua constância gera o adultério.
A convivência, a proximidade com o sexo oposto, que não seja sua mulher ou seu marido, leva você ao adultério. O ouvido que não é sábio e quer ouvir aquilo que deseja, ouve coisas promíscuas, pessoas malignas, enviadas direto do inferno, para te fazer pecar, para te fazer ruir, para te derrubar no fundo do poço, do abismo. Quando você não tem sabedoria, você não consegue ver a ação do diabo. Você acha que você é o bom, que você é o desejado, e não vê a quantidade de legião de demônios, de setas malignas que está alcançando a sua vida por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Valorize quem está do seu lado. Valorize a pessoa que está com você. Nos momentos difíceis, aquela que ajudou você a construir ou que ajuda você a construir, que ajuda você a crescer todo dia. É natural que as crianças façam tolices. Eles são crianças, não pensam como nós. Mas a correção as ensinará a se comportar. Por isso que Deus diz que nós precisamos as corrigir enquanto é tempo. É imediato. A correção aos nossos filhos vem do Senhor. Antes nós corrigirmos ele em amor do que a polícia ou o bandido os espancar. Não que a polícia seja criminosa, mas é que nós não sabemos que o filho sem disciplina, como é que ele vai chegar lá na frente. Então vamos educá-los em amor. É Deus que nos ensinou a disciplinar e educar os nossos filhos. Eduque-os enquanto ainda é tempo. O pai que não disciplina o seu filho, ele se tornará a vergonha dele. É Deus que está nos instruindo. Eu não estou falando para você espancar os seus filhos. Estou dizendo para você os ensinar, os disciplinar. Colocar ele para pensar sobre aquilo que ele tem feito, sobre aquilo de errado que ele fez. Quem enriquece à custa dos pobres, passando por cima das pessoas, usurpando das coisas das pessoas, tirando de outros os seus direitos, os seus bens, ou dando presente aos ricos, bajuladores. Deus abomina os bajuladores. Esse acabará ficando pobre. Deus abomina os bajuladores, aqueles que vivem presenteando os que têm um cargo superior, o que tem uma finança elevada para se sair bem, porque Deus conhece os seus pensamentos. Ele conhece a intenção do seu coração em tudo aquilo que você pratica. Você pode enganar pessoas, mas Deus te conhece. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o seu coração, a intenção, a verdadeira intenção diante de tudo que você faz, diante de tudo que você planeja. Reflita sobre tudo que Deus tem te ensinado nesses dias. Vamos mudar, vamos melhorar o nosso caráter. Vamos ser pessoas melhores todos os dias. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana que se aproxima. Um dia maravilhoso para vocês. Em nome de Jesus.